Já eram 3 da manhã e o choro cortava a casa como vidro moído. Daniel Alvarenga estava sentado no chão do quarto do filho, com as costas apoiadas na parede fria e seu filho nos braços. Um peso assustadoramente leve para um bebê de 14 meses. O corpinho tremia com soluços secos, a boquinha aberta num grito que já não tinha força, apenas desespero cansado. As lágrimas do menino molhavam a camisa de Daniel. Aquela mesma camisa que ele usava há 2 dias, porque trocar de roupa parecia um esforço impossível. A enfermeira noturna, Sônia ou Sandra, ele não lembrava mais, passou pela porta carregando a mala. Nem olhou para trás. Era a 7ª em 2 meses. Daniel nem tentou segurá-la. Não tinha mais palavras para convencer ninguém a ficar numa casa onde nada funcionava, onde um bebê definhava sem razão médica aparente, onde o silêncio pesava mais que qualquer barulho. Theo chorou mais 5 minutos. Depois parou. Não porque se acalmou, apenas porque não tinha mais energia. Daniel encostou a bochecha na cabecinha do filho, sentindo os cabelos finos e suados. O calor da febre baixa que nunca ia embora completamente. Fechou os olhos. Respirou fundo, tentando encontrar algum resto de força que ainda não tivesse sido drenado pelos últimos 8 meses. 8 meses desde o acidente. 8 meses desde que Stella saíra de casa às 7 da noite para buscar sorvete. Aquele que ele tinha pedido, chocolate belga, porque estava estressado com o projeto do shopping e ela sempre sabia como acalmar. 8 meses desde a ligação do hospital, desde a corrida pelo corredor branco, desde o médico dizendo palavras que não faziam sentido. Trauma craniano severo. Não resistiu. Lamento muito. 8 meses desde que a vida virou esta coisa oca e interminável. Theo se mexeu nos braços dele, um gemido fraco escapando. Daniel o embalou sem pensar. Aquele movimento mecânico que o corpo já conhecia, mesmo quando a mente estava longe demais. O bebê não dormia mais que 2 horas seguidas. Não comia mais que 3 colheradas por dia. Os médicos falavam em sonda, em internação, em intervenções que soavam como desistência disfarçada. Mas Daniel não conseguia desistir. Porque Theo era tudo o que restava de Stella. E se ele deixasse o filho escorrer pelos dedos também? O celular vibrou no chão ao lado dele. Daniel pegou com a mão livre, piscando para focar a tela iluminada na escuridão. Dr. Korovski, 3 da manhã. O pediatra nunca ligava a essa hora. Daniel atendeu antes que a vibração acordasse Theo de vez. Alô? Daniel. A voz do médico era grave, carregada com aquele sotaque russo que nunca desaparecera completamente, mesmo depois de 30 anos no Brasil. Espero que esteja acordado. Estou sempre acordado. Uma pausa. Um suspiro do outro lado da linha. Encontrei alguém. Daniel sentiu algo apertar no peito. Não esperança exatamente, porque esperança doía demais. Era outra coisa, menor, mais cuidadosa. Mais uma enfermeira. Não, alguém diferente. Alguém que talvez consiga o que nenhum de nós conseguiu. Korovski pausou, e havia algo estranho na voz dele agora. Quase receio. Mas preciso que confie em mim cegamente, Daniel. Ela tem histórico complicado. Complicado como? Isso ela vai te contar. Ou não. Depende de você dar espaço. Daniel olhou para Theo. Aquele rostinho magro demais, olheiras fundas demais para alguém tão pequeno. Pensou nas enfermeiras que saíam uma atrás da outra, nos médicos que sugeriam cada vez mais procedimentos invasivos, no tempo escorrendo como areia entre dedos que não conseguiam segurar nada. Quando ela pode começar? Amanhã. Hoje, tecnicamente, às 9. Daniel fechou os olhos. Tudo bem, Daniel. A voz de Korovski ficou mais baixa, mais firme. Não investigue. Não pressione. Apenas deixe que ela faça o trabalho. E se funcionar? Se Theo responder, não pergunte de onde veio o milagre. Só aceite. A ligação caiu antes que Daniel pudesse responder. Ele ficou ali parado, o celular ainda na mão, o coração batendo num ritmo estranho. Não rápido, não lento, apenas diferente. Theo resmungou.
os dedinhos agarrando a camisa do pai, procurando algum conforto que Daniel não sabia mais como dar. Amanhã vai ser diferente, ele sussurrou contra os cabelos do filho. Tem que ser. Mas as palavras soaram vazias, até para ele mesmo. Daniel acordou sem perceber que tinha dormido. A luz da manhã entrava pelas cortinas que ninguém fechara direito, iluminando o quarto bagunçado. Roupas no chão, mamadeiras vazias sobre a cômoda, remédios enfileirados como soldados inúteis. Theo ainda estava nos braços dele, respirando aquela respiração curta e rápida, que não era saudável, mas ao menos era respiração. O relógio na parede marcava 8h40. Daniel se levantou com cuidado, as costas reclamando da noite no chão, e levou Theo até o trocador. O bebê choramingou quando foi deitado, aquele protesto fraco que já era rotina. Daniel trocou a fralda no piloto automático, limpou, vestiu um macacão limpo, pentou os cabelos finos com os dedos. Hoje tem alguém novo vindo, ele disse, mais para preencher o silêncio que por acreditar que Theo entendia. Talvez você goste dela. Talvez ela seja diferente. Theo o olhou com aqueles olhos enormes demais para o rosto pequeno. Não sorriu. Ele não sorria há meses, mas também não desviou o olhar. Daniel o pegou no colo e desceu as escadas. Cada degrau, uma negociação entre o corpo cansado e a mente que se recusava a parar. A casa estava silenciosa demais, enorme demais, bonita demais para toda a dor que carregava. Ele preparou uma madeira sabendo que Theo não ia querer. Ofereceu mesmo assim, sentado no sofá da sala. E, como sempre, o bebê virou o rostinho, os lábios se fechando numa recusa que já era esperada, mas ainda doía. Por favor, filho. Só um pouquinho. Nada. A campainha tocou. Daniel olhou para o relógio. 8h58. Ela estava adiantada. Ou ele estava atrasado demais para a própria vida. Levantou com Theo ainda no colo, a mamadeira esquecida no sofá, e caminhou até a porta. Respirou fundo, abriu, e tudo mudou. A mulher na porta não parecia enfermeira. Não tinha uniforme branco impecável, nem maleta profissional de primeiros socorros, nem aquele ar de competência distante que todas as outras tinham. Usava calça jeans desbotada, tênis gasto, uma blusa simples de algodão verde água. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo frouxo, alguns fios escapando e caindo sobre o rosto. Tinha olhos escuros, fundos, que pareciam carregar coisas que ela não dizia em voz alta. E ela não sorriu. Apenas olhou para Daniel, depois para Theo, e algo naquele olhar, algo suave, mas devastadoramente atento, fez o ar mudar. Daniel Alvarenga? A voz era baixa, firme, sem pressa. Sim, sou Lúcia Mendes, Dr. Korovski me enviou. Daniel acenou, afastando-se da porta. Ela entrou devagar, os olhos percorrendo a sala, não julgando, apenas absorvendo. Notou as mamadeiras empilhadas na mesa de centro, as manchas de leite seco no tapete, a bagunça organizada de quem desistiu de manter aparências. Então ela olhou para Theo. O bebê estava quieto no colo do pai, aquela quietude assustadora, que não era paz, apenas exaustão. Mas quando Lúcia deu um passo na direção deles, Theo ergueu a cabeça. Só um pouco. O suficiente. Lúcia parou. Não se aproximou mais. Apenas ficou ali a 2 metros de distância e começou a respirar. Devagar, fundo, como se estivesse mostrando para o bebê como se fazia. Daniel ia perguntar o que ela estava fazendo, mas algo o fez calar. Porque Theo também estava respirando diferente. Menos rápido, mais profundo. E pela primeira vez em 8 meses, o choro não veio. Lúcia deu mais um passo, depois outro, e estendeu as mãos, não num gesto brusco, mas numa oferta silenciosa, paciente. Posso? Ela perguntou, olhando para Daniel. Ele hesitou. Theo era tudo que tinha. Entregar para uma estranha que não tinha credenciais visíveis, que Korovski dissera ter, histórico complicado. Mas Theo se inclinou na direção dela. Só um pouco. Mas foi o suficiente. Daniel entregou o filho. Lúcia o recebeu com cuidado, apoiando a cabecinha, acomodando o corpinho contra o ombro. Theo ficou tenso por 1 segundo, 2, então relaxou. Os dedinhos se agarraram à blusa dela, procurando algo, encontrando. Daniel sentiu o chão se mover debaixo dele.
Como você é? Ele não precisa de comida ainda. A voz de Lúcia era suave, mas havia uma autoridade ali que não podia ser ignorada. Precisa lembrar que é seguro estar vivo. As palavras acertaram Daniel como soco no estômago. Porque era isso. Era exatamente isso que ninguém tinha visto. Theo não estava apenas recusando comida. Estava recusando continuar. E de alguma forma, aquela mulher, aquela estranha com roupas simples e olhos que carregavam tempestades próprias, tinha visto em 10 segundos o que médicos não viram em 8 meses. Lúcia caminhou até o sofá, sentou-se com Theo ainda no colo e começou a cantar. Não era melodia conhecida, apenas sons baixos, ritmados, que pareciam vir de algum lugar antigo e esquecido. Theo fechou os olhos. Daniel ficou parado, de pé, no meio da própria sala, observando aquela cena impossível e sentiu algo rachar dentro do peito. Não dor exatamente, mas a primeira fissura na armadura que construíra para sobreviver. E pela primeira vez, desde que Stella morrera, Daniel pensou uma palavra que tinha esquecido de acreditar. Talvez. Theo dormiu 40 minutos seguidos. Daniel não se mexeu do lugar onde estava. Encostado no batente da porta entre a sala e o corredor, braços cruzados, observando. Lúcia continuava no sofá, o bebê aninhado contra ela. Aquela postura relaxada, mas atenta de quem sabia exatamente o que estava fazendo, mesmo sem parecer estar fazendo nada. Quando Theo finalmente se mexeu, não foi com choro. Foi com um suspiro pequeno, quase curioso, os olhinhos se abrindo devagar. Ele olhou para Lúcia, depois procurou o pai. Encontrou Daniel na porta. Não chorou. Daniel sentiu algo estranho apertar no peito. Bom dia de novo, pequeno. Lúcia murmurou, a voz macia como algodão. Dormiu bem? Theo piscou, incerto. Lúcia sorriu. Não um sorriso grande ou forçado, apenas algo suave nos cantos da boca. E passou a mão pelos cabelos dele com uma delicadeza que fez Daniel se lembrar de Stella. Não podia pensar nisso agora. Lúcia se levantou devagar, ajustando Theo no quadril e caminhou até Daniel. Estendeu o bebê na direção dele, mas quando Daniel foi pegar, Theo protestou, não com choro, mas com um gemido baixo, os dedinhos se agarrando à blusa dela. Ele está te testando, Lúcia disse calmamente. Não é rejeição. É segurança. Deixa eu ficar com ele mais um pouco. Daniel recuou a mão, algo apertando na garganta. Não era ciúmes exatamente, mas se parecia. Você tem credenciais, diploma, algo que eu possa ver? As palavras saíram mais ásperas do que ele pretendia. Lúcia o olhou, e havia algo naqueles olhos escuros. Não ofensa, mas também não submissão. Tenho experiência muito, mas papéis... Não tenho mais. Como assim não tem mais? Ela desviou o olhar, ajeitou Theo melhor no colo. Isso é algo que posso explicar, ou não. Depende se você quer uma funcionária com currículo bonito ou alguém que salve seu filho. A franqueza cortou como lâmina. Daniel abriu a boca para responder, mas a campainha tocou. Ele franziu a testa. Não esperava ninguém. Caminhou até a porta, olhou pelo visor. Clarice, merda. Respirou fundo, recompôs o rosto numa máscara neutra e abriu. Clarice Norton estava impecável como sempre. Tailleur cinza, perfeitamente cortado, cabelos loiros presos num coque elegante, salto alto que clicava a autoridade a cada passo. Ela entrou sem esperar convite, pasta de couro debaixo do braço, perfume caro preenchendo o corredor. Daniel, você não atende o celular. Demos reunião com o cliente do shopping em 2 horas e você ainda não assinou os contratos revisados. Ela parou ao ver Lúcia na sala, Theo no colo dela. Não sabia que tinha visita. A forma como disse visita carregava peso. Daniel sentiu a tensão subir. Clarice, essa é Lúcia. Vai cuidar de Theo daqui para frente. Clarice inclinou a cabeça, avaliando Lúcia da cabeça aos pés, com aquele olhar clínico que usava para medir concorrentes. Lúcia sustentou o olhar sem desviar, sem sorrir, sem ceder nada. E que bom! Daniel precisa muito de ajuda. Clarice se virou para ele, colocando a pasta sobre a mesa de centro sem pedir licença. Mas você realmente verificou referências? Background?
Com criança, não dá para arriscar. Dr. Korovski a indicou. Ah, Clarice pausou, algo mudando no rosto dela. Korovski, entendo, mas o tom dizia que ela não entendia, ou entendia demais. Lúcia se levantou, Theo ainda nos braços, e caminhou na direção da cozinha. Vou preparar algo leve para ele. Frutas, talvez. Se me der licença. Ela saiu antes que alguém respondesse, deixando Daniel e Clarice sozinhos na sala. O silêncio que ficou era desconfortável, carregado de coisas não ditas que sempre existiam entre eles, mas nunca eram nomeadas. Clarice se aproximou e baixou a voz. Daniel, eu sei que você está desesperado, mas contratar alguém sem credenciais visíveis, indicada por Korovski, que sempre teve métodos pouco ortodoxos. Theo dormiu. Pela primeira vez em semanas, dormiu mais de meia hora. Clarice piscou. Em uma manhã, isso pode ser coincidência. Pode, mas também pode não ser. Daniel passou a mão pelo rosto, cansaço voltando como onda. E eu não tenho mais margem para rejeitar o que funciona só porque não vem embalado do jeito certo. Ela o estudou e havia algo no olhar dela. Algo que se parecia com preocupação, mas tinha bordas afiadas. Tudo bem, mas me deixa ajudar. Tenho contatos, posso fazer uma pesquisa discreta sobre ela. Só para garantir que não tem surpresas. Clarice, não é desconfiança. É proteção. Ela tocou o braço dele, um gesto rápido, mas carregado. Você sabe que me importo com você. Com Theo, só quero que estejam seguros. Daniel ia responder quando Lúcia voltou da cozinha, carregando uma tigela pequena com pedaços de banana e mamão. Theo estava mais desperto agora, os olhinhos seguindo a tigela com algo que poderia ser curiosidade. Lúcia sentou no chão da sala, não no sofá, no chão mesmo, de pernas cruzadas, e colocou Theo sentado na frente dela, apoiado por almofadas. Pegou um pedacinho minúsculo de banana, amassou entre os dedos até virar quase pasta e ofereceu. Não nos lábios do bebê, na mãozinha dele. Theo olhou para a própria mão suja de banana, confuso. Lúcia pegou a própria mão, lambeu um dedo e mostrou. É assim. Theo hesitou, olhou para a mão, levou até a boca, lambeu. Daniel parou de respirar. O bebê fez uma careta. Não era ódio, era estranheza, mas não cuspiu. Lambeu de novo. Depois olhou para Lúcia como se pedisse permissão para continuar. Pode comer, pequeno. É seu. Theo lambeu a mão inteira. Não era muito, mas era algo, era tudo. Daniel sentiu os olhos arderem, virou de costas antes que alguém visse. Clarice ficou em silêncio atrás dele, e o silêncio dela era estranho, denso, carregado. Vou buscar os contratos no carro, ela disse finalmente, a voz controlada demais. Volto já, saiu sem esperar resposta. Daniel ouviu a porta se fechar. Os saltos clicando calçada afora, o som do carro partindo. Então se virou. Lúcia estava oferecendo outro pedacinho de fruta e Theo aceitava. Devagar, incerto, mas aceitava. Ela não forçava, não apressava. Apenas existia ali, paciente como maré, que sabe que vai voltar. Como você fez isso? Daniel perguntou, a voz saindo rouca. Lúcia não tirou os olhos de Theo. Não fiz nada. Só mostrei que comer não precisa ser guerra. Pode ser descoberta. Todos os médicos tentaram. Médicos tentam consertar. Eu só estou lembrando ele de que não está quebrado. Ela finalmente olhou para Daniel e havia algo devastador naquele olhar. Seu filho não esqueceu como comer. Esqueceu porque viver vale a pena. E nenhum protocolo médico ensina isso. As palavras acertaram Daniel no centro do peito. Porque ela não estava falando só de Theo, estava falando dele também. Lúcia voltou a atenção para o bebê, que agora aceitava um terceiro pedaço de fruta. Não muito, mas constante. Posso fazer uma pergunta? Daniel se aproximou, sentou no chão ao lado deles. Se você tem essa habilidade toda, por que não está trabalhando em hospital? Em clínica? Porque estou aqui, cuidando de um bebê por indicação de um médico que trabalha fora do sistema. Ele assentiu. Lúcia parou o que estava fazendo. Limpou as mãos num paninho, ajeitou o Theo de forma que ele ficasse apoiado nas almofadas, seguro.
Então olhou para Daniel e pela primeira vez ele viu medo naqueles olhos. Eu era enfermeira. UTI pediátrica. Boa. Muito boa. Mas ela pausou, a voz falhando minimamente. Aconteceu algo. Perdi meu registro. Não por incompetência, por escolha. Uma escolha que me custou tudo, mas que eu faria de novo se precisasse. Que escolha? Ela desviou o olhar. Isso é algo que só conto quando confio. E a gente mal se conhece. Korovski confia em você. Korovski me conhece há muito tempo. Sabe coisas que prefiro enterradas. Ela se levantou, pegou Theo no colo com cuidado. E isso é problema se você precisa de alguém com currículo limpo e sem passado complicado. Eu entendo. Posso ir embora agora, sem ressentimentos. Daniel ficou sentado no chão, olhando para ela. Aquela mulher estranha que em 2 horas fizera mais pelo filho dele que qualquer especialista em meses. Pensou nas enfermeiras que saíam pela porta sem olhar para trás. Nos médicos que sugeriam procedimentos invasivos, no tempo escorrendo enquanto Theo definhava. Pensou em Stella pedindo sorvete, sorrindo na porta, nunca mais voltando. Pensou em todas as escolhas que fez, tentando controlar tudo, e como nenhuma tinha salvado nada. Fica, ele disse, e a palavra saiu firme. Não me importa o passado. Só me importa que você vê meu filho de verdade. E que ele responde. Lúcia segurou o olhar dele por um longo momento. Então assentiu devagar. Tudo bem, mas preciso de uma coisa. O quê? Espaço. Para trabalhar do meu jeito, sem ser questionada a cada passo. Confie ou me mande embora, mas não fique no meio termo. Criança sente dúvida há quilômetros. Daniel se levantou, limpou as mãos na calça. Pode trabalhar como quiser, só me avisa se ele precisar de alguma coisa. Vou avisar. Ela caminhou até a escada, Theo bocejando no colo dela e subiu devagar, cantarolando aquela melodia sem nome. Daniel ficou parado no meio da sala, a tigela com restos de fruta no chão. O silêncio diferente agora, não vazio, mas preenchido por algo novo. Esperança era a palavra grande demais, mas possibilidade, talvez. O celular vibrou. Mensagem de Clarice. Encontrei alguns contatos que podem investigar o passado dela discretamente. Só por segurança. Me liga quando puder. Daniel olhou para a mensagem, depois para a escada onde Lúcia havia desaparecido. E pela primeira vez se perguntou se o problema não era o passado de Lúcia, mas a necessidade de Clarice em escavá-lo. A casa acordou diferente na manhã seguinte. Daniel percebeu antes mesmo de abrir os olhos. O silêncio não era aquele peso morto que o sufocava havia meses. Era outro tipo de quietude, viva, respirando. Levantou-se descalço, ainda de camiseta amassada, e seguiu o som baixo de uma voz vindo do andar de baixo. Lúcia. Ela estava cantarolando aquela melodia, sem forma, enquanto preparava algo na cozinha, e o cheiro de banana caramelizada subia pelas escadas como promessa. Daniel parou no batente da porta, escondido pela parede, apenas observando. Lúcia tinha Theo sentado na cadeirinha alta, o bebê ainda sonolento, mas acordado, não chorando. Ela cortava frutas em cubos minúsculos, conversando com ele num tom baixo e contínuo, como se o bebê entendesse cada palavra. E talvez entendesse, porque Theo a observava com aquela atenção séria de quem está tentando decifrar o mundo. Hoje a gente tenta 3 colheres, tá bom? Lúcia dizia, amassando banana com garfo. Não precisa ser tudo de uma vez. A gente tem tempo. Theo deu um gritinho pequeno. Não de choro, apenas som. Lúcia sorriu. Concordo. 3 é um bom número. Daniel sentiu algo estranho apertar no peito. Não dor exatamente, mas o reconhecimento de algo que tinha esquecido de existir. Leveza. A possibilidade de que uma manhã podia começar sem desespero. Entrou na cozinha e Lúcia se virou, sem sobressalto, como se já soubesse que ele estava ali. Bom dia. Café está pronto. Ela indicou a cafeteira com o queixo, as mãos ocupadas, amassando fruta. Ele acordou faz meia hora. Troquei, demos banho e estava esperando você para tentar a primeira refeição.
Daniel serviu café, mas não conseguiu desviar os olhos. A forma como ela se movia pela cozinha, não com a eficiência mecânica das enfermeiras anteriores, mas com uma familiaridade calorosa, como se aquele espaço já fosse dela também. "Você dormiu aqui?" ele perguntou, percebendo que não tinha ouvido ela sair na noite anterior. No quarto de hóspedes. Achei melhor ficar perto caso ele acordasse de madrugada." Ela pausou, olhou para ele. "Foi isso que combinamos, não foi? Espaço para trabalhar do meu jeito?" Não havia desafio na voz. Apenas clareza. "Foi só. Não estou acostumado com alguém ficando." "Eu sei." Lúcia voltou a atenção para Theo, oferecendo a primeira colherada de purê morno. "Mas criança precisa de presença constante, não de turnos." Theo olhou para a colher, olhou para o pai, abriu a boca. A colher entrou. Ele provou, o rostinho franzindo naquela careta de incerteza que Daniel já conhecia. Mas não cuspiu, engoliu. Daniel largou a xícara de café, as mãos tremendo minimamente. Ele comeu. Ele comeu. Lúcia não fez alarde. Apenas ofereceu a segunda colher, com a mesma calma infinita. Theo aceitou. Depois a terceira. 3 colheres. Não parecia muito, mas era um continente inteiro de diferença. Daniel sentou na cadeira ao lado da cadeirinha, incapaz de desviar o olhar. Theo mastigava devagar, concentrado, e pela primeira vez em tanto tempo parecia realmente presente, não apenas existindo, mas vivendo. "Como você sabe?" A pergunta saiu baixa, quase reverente. "Como você sabe o que fazer?" Lúcia limpou a boquinha de Theo com um paninho. Guardou o pote de comida. "Não é saber, é sentir. Criança não precisa de protocolos. Precisa de alguém que pare de tentar consertar e apenas esteja." Ela pegou Theo no colo e o bebê se ancorou nela com uma confiança que fez ciúmes morderem o peito de Daniel. Não ciúmes de verdade, mas algo parecido. A dor de ver o filho se apegando a alguém que não era ele, não era Stella. Como se lesse os pensamentos dele, Lúcia estendeu Theo na direção de Daniel. "Ele precisa de você também, não só de mim." Daniel pegou o filho e Theo veio sem protestar. Acomodou a cabecinha no ombro do pai, aquele peso pequeno e precioso que Daniel tinha tanto medo de perder. Sem pensar, ele beijou os cabelos do bebê, sentindo o cheiro de sabonete infantil e algo mais. Vida, simplesmente. Lúcia observou os dois por um momento, algo suave atravessando seu rosto. Então pegou a própria xícara de café, encostou-se no balcão. Posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela disse. Daniel ergueu os olhos, ainda segurando Theo. "Pode. Você conversa com ele? Sobre a mãe dele?" O silêncio que se seguiu era denso, carregado de tudo que Daniel não sabia como dizer. "Não. Eu não sei como. O que eu digo? Que a mãe dele morreu porque eu pedi sorvete? Que se eu não tivesse sido egoísta, ela estaria aqui." As palavras saíram mais cruas do que ele pretendia, rasgando a ferida que tentava manter fechada. Lúcia não desviou o olhar, apenas segurou, firme e sem julgamento. "Você diz a verdade, que ela existiu, que era real, que o amava, e que às vezes pessoas vão embora não porque alguém errou, mas porque a vida é injusta e dolorosa e não pede licença." Ele é muito pequeno para entender isso. Não é sobre entender, é sobre sentir. Ele sabe que falta alguém, mas não sabe se pode sentir isso, se pode existir num mundo onde faltam pedaços. E enquanto você esconder a dor, ele vai achar que dor é vergonha. Lúcia pausou, a voz suavizando. "Crianças não precisam de pais perfeitos, precisam de pais reais." Daniel sentiu a garganta apertar. Abaixou o rosto, encostando a testa na de Theo, respirando junto com ele. "Sua mãe era..." A voz falhou. Tentou de novo. "De sua mãe era a pessoa mais incrível que eu já conheci. Ria alto demais, cantava desafinado, queimava tudo que tentava cozinhar. E te amava tanto que às vezes eu tinha ciúmes. Ciúmes bons, do tipo que faz a gente querer ser melhor." Theo não reagiu, mas também não se afastou.
Apenas ficou ali, absorvendo as palavras como água em solo seco. Lúcia virou de costas, lavando a louça da manhã, dando espaço para aquele momento. E Daniel percebeu que ela fazia isso. Criava bolhas de intimidade, recuava quando necessário, empurrava quando preciso, como se soubesse exatamente onde pisar sem quebrar. De onde você veio? Ele perguntou de repente. Antes de chegar aqui. Quem te ensinou a ver assim? Lúcia desligou a água, secou as mãos devagar. Quando se virou, havia algo diferente no rosto dela. Não fechamento, mas cautela. A dor me ensinou. Perda me ensinou. Ela encostou-se na pia, os braços cruzados. Perdi alguém também, e aprendi do jeito mais difícil que esconder não cura. Só adia. Quem você perdeu? Ela hesitou, os dedos apertando os próprios braços. Então pegou o celular sobre o balcão, olhou a tela e algo mudou. O rosto se fechando, o corpo ficando rígido. Preciso atender isso. Você pode ficar com ele? Só 5 minutos. Antes que Daniel respondesse, ela já tinha saído pela porta da cozinha, o celular colado no ouvido, a voz baixa demais para que ele ouvisse. Daniel ficou ali, Theo nos braços, olhando para a porta fechada. Algo estava errado. Não errado de forma perigosa, mas errado de forma humana. Lúcia carregava coisas grandes. E quanto mais tempo passava, mais ele percebia que ela não era apenas a cuidadora misteriosa que Korovski havia enviado. Era alguém fugindo de algo, ou carregando algo pesado demais para nomear. Theo adormeceu de novo depois do café da manhã, aquele sono tranquilo que parecia milagre. Daniel o colocou no berço, cobriu com o cobertor macio e desceu procurando Lúcia. Encontrou-a na varanda dos fundos, sentada no degrau de pedra, os joelhos encolhidos contra o peito, olhando para o jardim sem realmente ver. Ela tinha um caderno aberto no colo. Não um caderno comum, mas algo antigo, gasto, com páginas amareladas. Daniel se aproximou devagar, não querendo assustá-la. Mas ela o viu, guardou o caderno rapidamente dentro da bolsa, recompôs o rosto. Desculpa. Ligação demorou mais que eu esperava. Tudo bem? Sim, só assuntos antigos. Nada que interfira no trabalho. Mas a forma como ela dizia, a tensão nos ombros, contava outra história. Daniel sentou no degrau ao lado dela, mantendo distância respeitosa. O jardim estava verde demais para o inverno que começava, flores persistindo onde não deviam. Estela adorava aquele jardim. Passava horas ali, sujando as mãos de terra, falando com as plantas como se fossem amigas. Korovski disse que você tinha histórico complicado. Daniel não olhou para ela, manteve os olhos no jardim. Não me importo com detalhes, mas se alguém te procurar, se algo do seu passado aparecer aqui, preciso saber. Por Theo. Lúcia ficou quieta por um longo momento. Quando falou, a voz saía baixa, carregada. Eu era enfermeira na UTI pediátrica do Hospital das Clínicas. Trabalhei lá 5 anos, adorava. Era boa, muito boa. Ela pausou, os dedos brincando com a barra da blusa. Até que uma noite, criança de 3 anos sob meu turno, recebeu dose errada de medicamento. Entrou em parada. Não conseguimos reverter. Ela morreu. Daniel virou a cabeça, olhando para ela agora. Lúcia mantinha os olhos fixos no horizonte, mas ele via a dor esculpida em cada linha daquele rosto. Você aplicou a dose errada? Não, mas assumi a culpa. Finalmente ela olhou para ele, e havia algo devastador naqueles olhos escuros. Porque se não assumisse, colega que cometeu o erro ia para a cadeia. Ela tinha gêmeos de 6 meses, marido desempregado, 0 rede de apoio. Eu não tinha ninguém, então escolhi. Você sacrificou sua carreira por outra pessoa? Sacrifiquei tudo. Registro, reputação, futuro. Sua voz não tinha autocomiseração, apenas aceitação cansada. Dr. Korovski era supervisor naquela noite. Sabia a verdade. Implorou para eu não assumir. Mas eu não conseguia deixar aquela mulher perder tudo quando eu podia sobreviver à perda. Daniel processou as palavras, sentindo algo estranho se mover dentro do peito. Não era piedade, era reconhecimento.
A percepção de que a pessoa ao lado dele entendia sacrifício de uma forma que poucas pessoas entendiam. E a colega? Ela agradeceu. Lúcia deu um riso sem humor. Me odeia. Acha que fiz aquilo para parecer heroína. Nunca mais falou comigo. Ela se levantou, limpou a calça. Mas não importa. O que importa é que os gêmeos dela têm mãe. Eu aprendi que às vezes fazer a coisa certa te custa tudo, e ainda assim vale a pena. Daniel ficou sentado, olhando para ela. Aquela mulher que carregava a culpa que não era dela, que tinha perdido tudo por escolha, e ainda assim conseguia ensinar Theo a querer viver de novo. Horovsky te indicou porque sabe quem você é. Não o que aconteceu, mas quem você escolheu ser depois. Talvez ele só tenha pena. Lúcia começou a caminhar de volta para dentro, mas parou na porta. E a sua sócia, Clarice? Ela voltou hoje cedo. Trouxe papéis. Deixei na sua mesa. Daniel franziu a testa. Você viu ela? Vi ela saindo. Não falou comigo. Só olhou. Lúcia hesitou. Daniel, eu não sei qual é a relação de vocês. Não é da minha conta, mas... Toma cuidado. Às vezes as pessoas mais próximas são as que a gente vê menos. Ela entrou antes que ele pudesse perguntar o que aquilo significava. Daniel ficou no jardim mais alguns minutos, pensando em Clarice aparecendo sem avisar, em Lúcia notando coisas que ele ignorava, em Estela plantando flores que ainda floresciam mesmo sem ela. Pensou em escolhas, em sacrifícios, e em como às vezes a pessoa certa chega quando você menos espera, carregando cicatrizes próprias, e de alguma forma aquelas cicatrizes encaixam perfeitamente nas suas. Subiu para checar Theo. O bebê dormia profundamente, o rostinho relaxado, sem aquela tensão constante que carregava havia meses. 3 colheres. Não era tudo, mas era começo. E pela primeira vez, Daniel permitiu-se acreditar que começos ainda eram possíveis, mesmo depois de tantos fins. Daniel encontrou a caixa por acidente. Estava procurando os contratos que Clarice havia deixado, supostamente sobre a mesa do escritório, mas que não estavam lá, quando a gaveta inferior da escrivaninha emperrou. Puxou com força e algo deslizou lá no fundo, batendo contra a madeira com som oco. Uma caixa de sapatos. Não era dele. Reconheceu imediatamente. Estela guardava coisas ali. Cartas antigas, fotos, bilhetes bobos que trocavam quando namoravam. Ele nunca tinha tido coragem de abrir depois do acidente. Nem sabia que ainda estava ali, escondida como mina terrestre esperando para explodir. Pegou a caixa com as mãos tremendo levemente. A tampa estava solta. Dentro, envelopes amarelados, alguns abertos, outros lacrados. E no topo, um bilhete na caligrafia de Estela. Aquela letra redonda e inclinada que ele via em listas de compras, recados na geladeira, declarações rabiscadas em guardanapos de restaurante. Daniel, se você está lendo isso, é porque eu não tive coragem de falar pessoalmente. Ou porque não tive tempo. Leia as cartas, na ordem. Por favor. O peito dele apertou. As mãos suavam. Pegou o primeiro envelope datado de 3 anos atrás, pouco depois que descobriram a gravidez. Abriu. Daniel, não sei como te dizer isso sem que soe dramático, mas preciso registrar em algum lugar. Tenho medo. Medo de ser mãe. Medo de não ser boa o suficiente. Você sempre me vê como essa pessoa luminosa e forte, e eu tento ser. Mas por dentro eu sou bagunça, amor. Sou insegurança vestida de sorriso largo. Hoje tive a primeira consulta do pré-natal sozinha. Você estava naquela reunião importante, lembra? E sentada na sala de espera, olhando aquelas mulheres todas grávidas, pensei, será que eu sirvo para isso? Será que vou saber acalmar choro? Ensinar a caminhar? Ser porto seguro quando o mundo machucar? Não te contei porque você ia dizer que estou sendo boba. E talvez eu esteja. Mas preciso que saiba, se um dia eu falhar, se não for a mãe perfeita que imagino que você espera, me perdoa. Estou tentando o melhor que posso. Com amor e medo, Estela. Daniel leu 3 vezes antes de conseguir dobrar a carta de volta. Os olhos ardiam, porque ele nunca tinha sabido. Ela nunca tinha contado.
Sempre pareceu tão certa, tão inteira, tão pronta para tudo. Pegou a segunda carta, datada de 1 ano atrás. Daniel, hoje você ficou até tarde no escritório de novo. Léo chorou a noite inteira e eu cantei todas as músicas que sei até minha voz falhar. Quando você chegou às 2 da madrugada, eu fingi estar dormindo, porque estava com raiva. Raiva boba, eu sei. Você trabalha para dar tudo pra gente. Mas às vezes eu só queria que você estivesse aqui, presente, não como provedor, mas como companhia. Não vou te dizer isso, porque sei que você vai se sentir culpado, vai tentar compensar, e não é sobre compensar. É sobre escolher. Escolher estar. E eu não sei se você sabe fazer isso. Eu te amo, mas às vezes me sinto muito sozinha nesse amor. Estela, a culpa desceu como avalanche. Daniel lembrou daquele dia. Lembrou de chegar em casa, ver Estela dormindo com Theo no colo e sentir alívio por não ter que lidar com o choro. Lembrou de ir direto para o quarto, cair na cama, dormir sem nem perguntar como tinha sido o dia dela. Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes escolheu o trabalho, a reunião, o projeto, achando que estava sendo bom marido ao prover, quando tudo que ela queria era presença. Pegou a terceira carta, a última, datada de 2 meses antes do acidente. As mãos tremiam tanto que quase rasgou o papel. Daniel, fui ao médico hoje. Aquelas dores de cabeça que tenho tido não são enxaqueca. É algo mais sério. Ele pediu exames, tomografia, ressonância, palavras grandes que assustam. Não vou te contar ainda, porque você vai entrar em pânico, vai largar tudo, vai querer me colocar numa redoma. E eu não quero ser doente. Quero ser esposa, mãe, eu mesma. Se os exames derem ruim, se for algo que eu não possa controlar, prometo que vou te contar. Mas até lá, me deixa viver como se tudo fosse eterno. Deixa eu fazer sorvete de madrugada contigo. Deixa eu rir alto demais. Deixa eu ser só Estela, não Estela que está doente. E se algo acontecer, se eu não tiver tempo de te contar tudo o que queria, preciso que saiba uma coisa. Você foi o melhor erro que cometi. Melhor escolha, melhor bagunça. E se um dia você amar de novo, e espero que ame, Daniel, espero tanto, não me compare. Não faça de mim santa. Eu era humana, errava, tinha ciúmes. Ficava brava, queimava panquecas. Não me transforme em ideal impossível que nenhuma mulher viva consiga alcançar. Apenas viva, por mim, por Theo, por você. Só promete uma coisa, se apaixone de novo por alguém real, alguém com defeitos, alguém que também queime panquecas. Te amo, sempre amei, mas você merece mais que fantasma. Estela PS. O sorvete era para mim também. Eu estava com vontade. Não foi culpa sua. Daniel não percebeu quando começou a chorar. As lágrimas caíram pesadas, quentes, rasgando algo dentro dele que estava preso havia meses. Ele segurou a carta contra o peito, dobrando-se sobre a mesa, soluçando sem som porque não queria que Lúcia ouvisse. Não queria que Theo acordasse. Não queria que ninguém visse o quanto ele tinha falhado. Estela estava doente. Sabia que algo estava errado. E não contou porque ele não dava espaço. Porque estava sempre ocupado demais, distante demais, perdido demais em trabalho e projeções e tudo que não importava de verdade. E o acidente? Talvez nem fosse acidente. Talvez ela tivesse tido um episódio, uma dor súbita, algo que a fez perder o controle do carro. E ele nunca ia saber. Porque ela morreu protegendo-o da verdade. Não sabe quanto tempo ficou ali, encolhido sobre a mesa, as cartas espalhadas como confissão póstuma. Quando a porta do escritório se abriu devagar, ele nem se mexeu. Daniel? A voz de Lúcia era suave, cautelosa. Ele não respondeu. Não conseguia. Ela entrou, fechou a porta atrás de si e, em silêncio, sentou no chão ao lado da cadeira dele. Não tocou, não falou. Apenas ficou ali. Presença sólida num mundo que desmoronava. Depois de um tempo, minutos ou horas, impossível dizer, Daniel conseguiu falar. Ela sabia. Lúcia esperou. Ela estava doente. E não me contou. Porque eu nunca estava realmente presente. A voz saiu quebrada, destroçada. E eu fiquei culpando o sorvete, culpando o acidente, quando o tempo todo.
O tempo todo eu perdi ela muito antes dela morrer. E você não perdeu ela. A voz de Lúcia era firme, mas gentil. Você só não sabia procurar. É a mesma coisa. Não é? Ela finalmente tocou, colocando a mão sobre o ombro dele. Perder é quando você desiste. Você nunca desistiu. Só não tinha ferramentas para ver o que estava na frente. E ela sabia disso. Por isso te libertou. Daniel ergueu a cabeça, olhos vermelhos e inchados, e pela primeira vez desde que Lúcia chegara, permitiu que ela visse tudo. A dor, a culpa, o vazio que tentava preencher com controle e distância. Como eu sigo em frente carregando isso? Você não carrega sozinho. Lúcia apertou o ombro dele. E você honra ela vivendo. De verdade. Não sobrevivendo. Vivendo. Daniel segurou o olhar dela, e havia algo ali, algo que ia além de cuidadora e empregador, algo perigoso e necessário, algo que ele não sabia se podia nomear, mas que pulsava real entre eles. Você leu as cartas? Ele perguntou. Não, mas vi você lendo, e reconheci a dor. Como? Lúcia desviou o olhar, a mão se retirando do ombro dele. Porque eu também tenho cartas que nunca entreguei, palavras que nunca disse. E vivo com o peso do que ficou para trás. Antes que ele pudesse perguntar mais, batidas firmes na porta do escritório quebraram o momento. Daniel? A voz de Clarice impaciente. Preciso falar com você. É urgente. Lúcia se levantou rapidamente, alisou a roupa. Vou ver Theo. Ela saiu pela porta lateral que levava ao corredor, evitando Clarice. Daniel guardou as cartas na caixa. Limpou o rosto com as costas da mão, recompôs-se como pôde. Entre. Clarice entrou carregando o tablet e uma expressão que misturava preocupação e algo mais, algo afiado nas bordas. Daniel, consegui informações sobre Lúcia. Ela colocou o tablet sobre a mesa, já com uma página aberta. Aí você precisa ver isso. Daniel olhou para a tela. Era um artigo de jornal antigo. Enfermeira acusada de erro fatal em UTI pediátrica perde registro profissional. Havia uma foto. Lúcia, mais jovem, saindo do hospital com o rosto escondido atrás das mãos. Ela matou uma criança, Daniel. A voz de Clarice era baixa, urgente. Não, por negligência. E está aqui cuidando do seu filho. Você não acha isso perigoso? Daniel leu o artigo. Leu de novo. Mas as palavras de Lúcia ecoavam mais alto. Assumi a culpa porque se não assumisse, colega que cometeu o erro ia para cadeia. Ela não matou ninguém. O jornal diz. O jornal conta uma versão. Ela me contou a verdade. Clarice piscou surpresa. E você acredita? Assim, sem provas. Daniel olhou para ela. Realmente olhou, talvez pela primeira vez em anos. Viu a forma como segurava o tablet, os nós dos dedos brancos. Viu a tensão no maxilar. Viu os ciúmes mal disfarçado de preocupação. Acredito. Porque Theo está vivo pela primeira vez em meses. Porque ela vê meu filho de verdade. E porque... Ele parou, escolhendo as palavras com cuidado. Porque confio nela. Você a conhece há 3 dias. E você me conhece há 8 anos. Daniel se levantou, pegou o tablet das mãos dela, desligou a tela. Mas só uma de vocês conseguiu fazer meu filho comer. Clarice recuou, como se tivesse sido esbofeteada. Eu estou tentando te proteger. Eu sei, mas não preciso de proteção. Preciso de espaço para viver. Para errar. Para escolher. E escolher ela? A pergunta caiu como bomba entre eles. Daniel ficou em silêncio, porque não sabia a resposta. Ou sabia, mas não estava pronto para admitir. Clarice pegou a bolsa, os movimentos bruscos, controlados demais. Tudo bem. Quando ela te decepcionar, e vai decepcionar, Daniel, porque pessoas quebradas sempre decepcionam, não diga que não avisei. Ela saiu batendo a porta. Daniel ficou sozinho no escritório, a caixa de cartas de Stella ainda sobre a mesa, e uma certeza crescendo dentro do peito. Clarice estava errada. Pessoas quebradas não decepcionavam. Elas apenas conheciam dor o suficiente para reconhecer nos outros. E sabiam que, às vezes, os pedaços quebrados encaixavam melhor que os inteiros. El vomitou às 6:30 da manhã. Não foi o vômito normal de bebê,
aquele refluxo leve, facilmente contornável. Foi violento, convulsivo, o corpinho inteiro se contraindo, enquanto ele expelia tudo o que tinha no estômago. O choro veio depois, agudo e desesperado, diferente de tudo que Daniel tinha ouvido desde que Lúcia chegara. Ela estava ao lado do berço em segundos, pegando Theo com firmeza, mas delicadeza, virando-o de lado para evitar que engasgasse. Daniel apareceu na porta do quarto ainda de pijama, o coração disparado. O que aconteceu? Não sei. Ele estava bem quando deitei ele. Lúcia checava a temperatura de Theo com a mão na testa, olhava as pupilas, sentia o pulso. Movimentos automáticos de quem já fez isso 1000 vezes. Está febril. Precisa ir para o hospital. Não houve discussão. Em 10 minutos estavam no carro. Theo nos braços de Lúcia no banco de trás, Daniel dirigindo acima do limite de velocidade. O silêncio entre eles pesado de medo. A emergência pediátrica era um borrão de luzes brancas e vozes urgentes. Dr. Korovski os encontrou na entrada. Alguém tinha ligado para ele, provavelmente Lúcia. O que ele comeu ontem à noite? Papinha de batata doce e frango, a mesma de sempre. Lúcia entregou Theo para o médico, as mãos tremendo minimamente. Preparei tudo, mesmo os ingredientes, mesma panela. Alguma visita? Alguém na cozinha além de vocês? Daniel congelou. Clarice. Ela tinha aparecido ontem à tarde, não convidada, carregando uma sacola. Minha sócia. Trouxe uns brinquedos para Theo. Ficou meia hora, talvez. Korovski trocou um olhar rápido com Lúcia. Algo passando entre eles que Daniel não conseguiu decifrar. Então o médico desapareceu com Theo através das portas duplas, deixando-os na sala de espera. Lúcia sentou, a cabeça entre as mãos. Daniel ficou de pé, incapaz de parar de se mover. Se ele morrer... A voz dela saiu abafada. Se eu perder outra criança... Você não vai perder. Daniel se agachou na frente dela, forçando-a a olhar para ele. Você não fez nada errado. Você não sabe disso. Sei. E pela primeira vez ele percebeu que realmente sabia, confiava completamente. Korovski voltou 40 minutos depois com um envelope pardo e expressão sombria. Fizemos lavagem gástrica e análise de conteúdo. Theo vai ficar bem, mas... Ele abriu o envelope, mostrou o laudo. Encontramos traços de difenidramina no estômago dele, antihistamínico, em dose não fatal, mas significativa o suficiente para causar a reação. Daniel sentiu o sangue gelar. Como isso foi parar nele? Alguém colocou. Korovski olhou diretamente para Lúcia, e quem colocou sabia exatamente o que estava fazendo. Dose calculada para assustar, não para matar. Lúcia levantou a cabeça bruscamente. Você acha que fui eu? Não. Acho que alguém quer que Daniel ache que foi você. As palavras caíram como pedras. Daniel repassou a tarde anterior, Clarice na casa, insistindo em ajudar, enquanto Lúcia dava banho em Theo. Clarice na cozinha sozinha por quanto tempo? 5 minutos? 10? Tempo suficiente. Cadê ele? Theo. Estável. Dormindo. Pode ver ele em alguns minutos. Korovski colocou a mão no ombro de Daniel. Mas antes disso, precisa decidir o que vai fazer com essa informação. Porque quem quer que tenha feito isso vai tentar de novo, se não for parado. Daniel chegou em casa 2 horas depois. Lúcia e Theo ficaram no hospital para observação. Entrou pela porta da frente e encontrou Clarice sentada na sala, como se fosse dona do lugar. Soube pelo hospital. Como ele está? A preocupação no rosto dela era perfeita, quase convincente. Estável. Foi envenenamento. Ele observou a reação dela. Um piscar rápido. Uma pausa quase imperceptível. Meu Deus, como... Quem... Você me diz. O ar mudou. Clarice ficou imóvel. Como assim? Você estava na cozinha ontem, sozinha. Por quanto tempo? Daniel, você não está sugerindo... As câmeras de segurança. Ele pegou o celular, abriu o aplicativo. Elas gravam tudo, inclusive ontem à tarde. Mentira, as câmeras internas não funcionavam havia meses. Mas ela não sabia disso.
O rosto de Clarice desmoronou. Só um segundo, mas foi suficiente. A máscara caiu, e por trás dela havia algo desesperado e feio. Eu não queria machucá-lo. Só queria que você visse que ela não é confiável, que pessoas como ela trazem perigo. Daniel sentiu náusea subir pela garganta. Você envenenou meu filho. Eu calculei a dose. Ele nunca correu risco real. Clarice se levantou, as mãos estendidas em súplica. Só para te abrir os olhos, para te mostrar que você precisa de alguém sólido. Alguém como eu. Alguém que sempre esteve aqui. Sai da minha casa. Daniel, sai! A voz dele ecoou pelas paredes. E se eu te ver perto do meu filho de novo, das câmeras ou não, eu te entrego para a polícia com o laudo do hospital. Entendeu? Clarice pegou a bolsa, as mãos tremendo, o rosto manchado de rímel que começava a escorrer. Na porta, ela parou. Você vai se arrepender. Quando ela te mostrar quem realmente é, quando a verdade dela vier à tona toda, você vai lembrar que eu tentei te salvar. Ela saiu. O silêncio que ficou era tóxico. Daniel trancou a porta, encostou nela e deixou o corpo deslizar até o chão. 8 anos. 8 anos confiando em Clarice, trabalhando ao lado dela, deixando-a entrar na vida dele. E o tempo todo, ela estava disposta a machucar Theo, só para afastar quem ameaçava os planos dela. O celular vibrou. Mensagem de Lúcia. Theo acordou. Está pedindo você. Acho que é hora de voltar. Daniel se levantou, pegou as chaves e foi. Porque Clarice estava errada sobre uma coisa. Ele não ia se arrepender de confiar em Lúcia. Ia se arrepender de não ter confiado mais cedo. Daniel voltou do hospital com Theo nos braços e Lúcia ao lado. Mas algo tinha mudado no silêncio entre eles. Não era distância, era peso. O tipo de peso que vem quando segredos começam a rachar a superfície. Theo dormia profundamente, sedado pelos medicamentos, alheio ao caos que quase o engoliu. Daniel o colocou no berço, ajeitou o cobertor, ficou ali parado mais tempo do que precisava, apenas observando o peito pequeno subir e descer. Lúcia estava encostada no batente da porta, os braços cruzados, o olhar perdido em algum lugar que ele não conseguia alcançar. Obrigado, ele disse sem se virar. Por ficar, por não surtar quando eu... E disse, não precisa agradecer. É preciso sim. Eu duvidei. Por um segundo, quando Korovski falou em envenenamento, pensou que fui eu. Não era acusação. Era apenas fato cru e simples. É natural. Meu histórico não ajuda. Daniel finalmente se virou, encarando-a. Seu histórico não define quem você é, mas define como as pessoas me veem. Ela desviou o olhar. E eventualmente você também vai me ver assim. Como a enfermeira que matou uma criança. Como a mulher que não serve para confiar. Boa, Lúcia. Não, ela ergueu a mão, cortando. Deixa eu falar. Porque se eu não falar agora, nunca vou ter coragem. Respirou fundo. A criança que morreu chamava-se Marina, 3 anos, cabelo cacheado, risada que enchia a UTI inteira. E ela morreu porque uma colega trocou medicações. E eu estava no turno. E quando vi o erro, já era tarde demais. A voz dela não quebrou, mas havia rachaduras por toda parte. A colega era a Renata. Não a sua Renata, outra. Mãe de gêmeos, sozinha no mundo, 2 empregos para sobreviver. E quando o erro foi descoberto, ela entrou em pânico, implorou. Me disse que se perdesse o registro, perdia tudo. A guarda dos filhos, a casa, a vida. Então eu assumi. Assinei os papéis. Aceitei a culpa. Daniel se aproximou devagar, sem tocar. Por quê? Que eu podia suportar, ela não. Lúcia finalmente olhou para ele, e havia algo devastador naqueles olhos. E porque Marina já estava morta, nada ia trazê-la de volta. Mas os gêmeos de Renata ainda estavam vivos, ainda precisavam de mãe. E você? Você precisava de quê? A pergunta a desarmou. Ela piscou surpresa. Eu não pensei nisso. Exatamente. Daniel deu mais um passo. Você se sacrificou sem pensar se merecia futuro também. E agora carrega a culpa que nem é sua, e acha que é justo. Não é sobre justo.
É sobre escolhas. Eu escolhi. E se arrependeu? Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. Então, baixinho, todos os dias, mas faria de novo. A campainha tocou estridente demais para a hora. Daniel franziu a testa, checou o relógio, 10 da noite. Desceu as escadas, olhou pelo visor. Dr. Korovski. Abriu a porta. O médico entrou sem cumprimentos, carregando uma pasta grossa. Lúcia, está aqui? Está. Por quê? Korovski não respondeu. Apenas subiu as escadas com familiaridade de quem já conhecia a casa. Encontrou Lúcia saindo do quarto de Theo, e a expressão dele era uma mistura estranha de alívio e raiva. Você precisa ver isso. Ele abriu a pasta, tirou documentos. Conselho Regional de Enfermagem reabriu seu caso. A colega que cometeu o erro confessou. Lúcia ficou paralisada. O quê? E Renata Souza entrou com petição 2 semanas atrás. Disse que não aguentava mais viver com a mentira. Confessou tudo. A troca de medicação, sua decisão de assumir a culpa, o erro dela. Korovski estendeu os papéis. Seu registro pode ser restituído. Você pode voltar a ser enfermeira. As palavras deveriam ser vitória, mas Lúcia apenas olhou para os papéis como se fossem armadilha. Por que ela fez isso? Depois de tanto tempo? Remorso, terapia, filhos crescendo e fazendo perguntas. Não sei, mas o ponto é, você está livre. Korovski segurou os ombros dela. Pode ter sua vida de volta. Lúcia se soltou do toque recuando. E se eu não quiser? Silêncio. Daniel, que tinha subido atrás de Korovski, ficou parado no topo da escada, processando. Como assim, não quer? Korovski franziu a testa. Eu perdi 2 anos reconstruindo uma vida fora da medicina. Aprendi a respirar sem jaleco, sem plantões, sem carregar vida e morte nas mãos. E agora você me diz que posso voltar, mas... Ela olhou para a porta do quarto de Theo. E se eu não souber mais como ser aquela pessoa? Lúcia, isso é medo falando. É realidade falando. A voz dela subiu, depois caiu quebrando. Eu falhei. Não tecnicamente, não legalmente, mas emocionalmente. Marina morreu no meu turno. E eu não consegui salvá-la. E desde então, toda vez que vejo criança doente, eu travo. Congelo. E se isso acontecer de novo? Se eu voltar para a UTI e na primeira emergência Você salvou o Theo. Daniel entrou na conversa firme. Quando todos os médicos desistiram, quando eu estava desistindo, você o trouxe de volta. Se isso não é ser enfermeira, eu não sei o que é. Lúcia o olhou, os olhos brilhando úmidos. Theo era diferente. Ele não estava morrendo de doença. Estava morrendo de tristeza. Eu entendo tristeza. Então use isso. Korovski guardou os papéis de volta na pasta. Deixou-a sobre a cômoda. Não estou dizendo que precisa decidir agora. Mas ao menos considere que talvez você mereça segunda chance. E talvez Marina ia querer que você vivesse, não que se enterrasse junto com ela. Ele saiu, deixando a pasta para trás como semente plantada. Lúcia ficou olhando para os documentos, as mãos tremendo. Daniel se aproximou devagar e fez algo que vinha adiando há dias. Tocou. Colocou a mão sobre a dela, entrelaçando os dedos. Você não precisa decidir sozinha. Não precisa carregar tudo sozinha. Ela a apertou de volta, forte demais, como quem está se afogando. E se eu escolher ficar aqui com Theo, sem voltar para a medicina, você vai achar que estou desperdiçando segunda chance? Vou achar que está escolhendo viver do jeito que faz sentido para você. Isso nunca é desperdício. Lúcia encostou a testa no ombro dele e Daniel a envolveu com o braço, segurando aquela mulher que tinha salvado seu filho, mas não sabia como salvar a si mesma. E entendeu finalmente o que Stella tinha escrito na carta. Se apaixone de novo por alguém real. Alguém com defeitos. Lúcia era real. Quebrada, remendada, imperfeita, e ele estava se apaixonando. Não apesar disso. Por causa disso. Daniel enfrentou Clarice 3 dias depois, no escritório do advogado dela. Não era confronto que ele queria, era encerramento. Mas ela tinha exigido reunião, ameaçado processos, falado em difamação. O advogado dele, homem grisalho e cansado de 40 anos de profissão, tinha aconselhado. Resolve pessoalmente antes que vire circo público.
Clarice estava sentada do outro lado da mesa enorme. Tailleur preto impecável, cabelos presos com precisão cirúrgica. Parecia a mesma de sempre, controlada, competente, inabalável. Mas Daniel via agora o que sempre ignorara. O desespero, mal disfarçado nos olhos, a forma como os dedos apertavam a caneta com força demais. Trouxe os laudos do hospital, ele disse empurrando o envelope pela mesa. Difenidramina no estômago de Theo, dose calculada, e o depoimento da enfermeira que te viu na cozinha sozinha naquela tarde. Mentira, não havia enfermeira. Mas Clarice não precisava saber. Ela nem tocou no envelope. Você vai mesmo fazer isso? Destruir 8 anos de parceria por causa de uma babá que conhece há semanas? Levou fazer isso porque você envenenou meu filho. Eu te protegi. A voz dela rachou, a máscara finalmente escorregando. Protegi você dela. Protegi Theo de alguém com passado criminoso. Protegi tudo que construímos juntos. Construímos empresa juntos, Clarice. Não vida. Daniel se inclinou para frente. E você confundiu as duas coisas. Achou que porque trabalhávamos lado a lado, isso te dava direito sobre mim. Sobre minhas escolhas. Eu te amava. As palavras explodiram cruas e desesperadas. Desde sempre. Esperei. Respeitei seu casamento, não fiz nada enquanto Stella estava viva. E quando ela morreu, pensei que finalmente você me veria. Mas você nem notou. Nenhuma vez. Daniel sentiu algo apertar no peito. Não pena exatamente, mas o reconhecimento de uma dor que ele entendia. Amar sem ser visto. Esperar sem ser escolhido. Sinto muito. De verdade. Mas isso não justifica o que você fez. Ela vai te destruir. Clarice limpou os olhos com as costas da mão. Borrou o rímel cuidadosamente aplicado. Quando o passado dela vier à tona todo, quando você descobrir quem ela realmente é, eu já sei quem ela é, e percebeu dizendo que era verdade. Sei que carrega culpa que não é dela. Sei que se sacrificou por alguém. Sei que trata meu filho como se fosse dela. E sei que pela primeira vez em meses, eu acordo sem sentir que estou apenas sobrevivendo. Clarice segurou o olhar dele por um longo momento. Depois desviou, derrotada. O que você quer? Sua renúncia da empresa. Sem processo, sem escândalo. Você sai, eu compro sua parte pelo valor de mercado e nunca mais nos vemos. E se eu recusar? Eu entrego os laudos para a polícia e deixo que a justiça decida. Silêncio. O tipo de silêncio que vem quando todas as cartas foram jogadas e não restam mais blefes. Clarice pegou a bolsa, levantou-se com aquela dignidade artificial de quem sabe que perdeu, mas se recusa a desmoronar em público. Você vai se arrepender. Não de me mandar embora, mas de confiar tão rápido em alguém que mal conhece. Talvez. Daniel ficou sentado, observando-a caminhar até a porta. Mas prefiro me arrepender de confiar do que de nunca ter tentado. Ela saiu sem olhar para trás. Lúcia estava no jardim quando ele chegou em casa, Theo no colo, mostrando flores para o bebê como se fossem tesouros raros. O sol da tarde iluminava os dois com aquela luz dourada de outono, e Daniel parou na varanda apenas observando. Aquela cena que parecia saída de uma vida que não era dele, mas que poderia ser. Theo viu o pai primeiro. Gritou algo incompreensível, mas claramente feliz, estendendo os bracinhos. Lúcia se virou, sorriu, e pela primeira vez o sorriso não tinha peso. Era leve, real. Como foi? Ela perguntou quando ele se aproximou. Acabou. Ela assinou a renúncia. Não vai nos incomodar mais. Lúcia assentiu, mas algo atravessou seu rosto. Não alívio, mas preocupação. E agora? Agora... Daniel pegou Theo, jogou o filho no ar, ouviu a risada gorgolejante que era a música. Agora a gente vive. Mas Lúcia não sorriu de volta. Olhou para o jardim, para as flores que Stella tinha plantado, e Daniel viu o que ela não dizia. Até quando? Porque ela ainda não tinha decidido. Se ficava, se voltava para a medicina, se permitia que aquilo, o que quer que estivesse crescendo entre eles, se tornasse real. E Daniel entendeu que tinha resolvido Clarice.
Mas o maior obstáculo ainda estava de pé. E esse obstáculo era o medo de Lúcia de acreditar que merecia ser escolhida. Naquela noite, depois que Theo dormiu, Daniel encontrou Lúcia na cozinha preparando chá. Ela não olhou quando ele entrou. Apenas continuou movendo a colher na xícara, o som do metal contra a porcelana preenchendo o silêncio. Korovski ligou, ela disse, a voz baixa. O conselho marcou a audiência para a semana que vem. Se eu quiser, posso testemunhar. Limpar meu nome oficialmente. Você vai? Não sei. Ela finalmente olhou para ele. É porque se eu limpar meu nome, se eu voltar a ser enfermeira de verdade, não sei se consigo continuar aqui, cuidando de Theo, fingindo que isso é suficiente quando sei que posso fazer mais. E se for suficiente? Não para mim, não para Theo, mas para você. Como pode ser? Eu estudei 6 anos, trabalhei outros 5, salvei dezenas de vidas. E agora estou aqui, dando papinha e cantando cantigas. É desperdício? Ou é escolha? Daniel se aproximou devagar. Lúcia, ninguém vai te julgar se voltar para a medicina. Mas também ninguém deveria te julgar se decidir que salvar uma vida. A de Theo, a minha, já é suficiente. Ela desviou o olhar, os olhos brilhando úmidos. Tenho medo de escolher ficar e depois me arrepender. E tenho medo de escolher ir e perder. Ela parou, incapaz de terminar. Perder o quê? Lúcia respirou fundo. Isso aqui. A sensação de que finalmente encontrei lugar onde encaixo. Daniel segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a olhar para ele. Você não vai nos perder. Não importa o que escolher. Porque não é sobre você ser babá ou enfermeira. É sobre você ser você. E então, porque palavras não eram suficientes, porque medo ainda gritava entre eles, mas esperança gritava mais alto, Daniel a beijou. Foi devagar, cuidadoso, pergunta e resposta ao mesmo tempo. Lúcia ficou imóvel por um segundo. Depois afundou no beijo, as mãos agarrando a camisa dele e tudo que estava reprimido, medo, desejo, dor, esperança, finalmente encontrou vazão. Quando se separaram, ambos respiravam rápido, as testas encostadas. Isso complica tudo, ela sussurrou. Eu sei. Não sei se consigo. Eu sei. Daniel beijou a testa dela. Mas vamos descobrir, juntos. E pela primeira vez, Lúcia permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela não precisasse carregar tudo sozinha. Que talvez, desta vez, alguém ficaria. Mesmo quando as coisas ficassem difíceis. Mesmo quando o passado viesse cobrar. Mesmo quando ela duvidasse de si mesma. Alguém ficaria. E isso, percebeu com um arrepio que era metade medo e metade alívio, mudava absolutamente tudo. A chuva começou na madrugada de quinta-feira, aquela chuva pesada de outono que transforma o mundo em cinza e água. Daniel acordou com o barulho, verificou Theo, dormindo profundamente, finalmente com o peso certo para a idade, e desceu procurando Lúcia. Encontrou a cama dela vazia, feita com perfeição hospitalar, como se nunca tivesse dormido ali. O coração disparou. Desceu correndo, os pés descalços escorregando nos degraus de mármore. A sala estava escura, a cozinha vazia. Então viu a luz acesa no escritório, a porta entreaberta. Lúcia estava sentada no chão, cercada por papéis, os documentos que Korovski havia deixado, formulários de restituição de registro, cartas de recomendação de ex-colegas que finalmente tinham coragem de falar a verdade. E no meio de tudo, uma mala pequena, meio arrumada. Ela olhou para cima quando ele entrou, os olhos vermelhos de quem chorou, mas parou antes de desmoronar completamente. Eu não consigo. As palavras saíram simples, devastadoras. Daniel sentou no chão ao lado dela, não tocando, apenas existindo ali. Não consegue o quê? Ficar, ir, escolher. Lúcia segurou um dos formulários, as mãos tremendo. A audiência é amanhã. Se eu for, meu nome é limpo. Posso voltar a trabalhar em qualquer hospital. Posso ter minha vida de volta. Mas se eu ficar... Ela olhou para ele e havia tanto medo naquele olhar. Se eu ficar, vou acordar todo dia sabendo que escolhi isso. Você, Theo, uma vida menor do que poderia ter. Menor como? Menos importante, menos útil.
Daniel pegou o formulário da mão dela, colocou de lado. Você acha que salvar Theo foi menos importante que salvar Marina teria sido? Não, mas Marina precisava de médico. Theo só precisava de presença. Qualquer um poderia... Ninguém conseguiu, só você. Ele segurou o rosto dela, forçando-a a olhar. E não foi sorte. Foi você vendo o que ninguém mais via. Foi você escolhendo ficar quando era mais fácil desistir. Mas por quanto tempo? A voz dela quebrou. Por quanto tempo até eu começar a me ressentir? Até olhar para você e para Theo e pensar em tudo que abandonei? Até virar a mulher amarga que culpa vocês por escolhas que foram minhas? A honestidade cortava como vidro, mas era real. E Daniel preferia verdade cortante à mentira confortável. Então vai. Ele soltou o rosto dela, recuou. Vai para a audiência. Limpa seu nome. Volta para a medicina. E se depois disso você decidir que quer voltar, volta. E se decidir que não, não volta. Mas pelo menos não vai ser porque teve medo de escolher. Lúcia o encarou surpresa. Ah, você não vai me pedir para ficar? Não, porque se você ficar por mim, vai me odiar depois. E eu prefiro te perder agora, do que te ver se destruir aos poucos. Ela fechou os olhos, as lágrimas finalmente escapando. Daniel a puxou para perto e ela veio. Se aninhou contra o peito dele, soluçando baixinho, segurando a camisa como quem segura o último pedaço de terra firme antes de afundar. Eu tenho tanto medo, ela sussurrou contra o tecido. Dele medo de escolher errado. Medo de te perder. Medo de me perder. Eu sei. Ele beijou o topo da cabeça dela. Mas medo não só me esperando, só cresce. Ficaram assim até a chuva diminuir, até o céu começar a clarear com aquela luz pálida de quase manhã. Então Lúcia se levantou, limpou o rosto, pegou a mala. Vou para a audiência. Preciso fazer isso. Fechar esse capítulo. Eu sei, mas não sei se volto. Eu sei disso também. Ela parou na porta, olhou para trás. E Theo? E eu cuido. E se você voltar, ele vai estar aqui. E se não voltar... A voz dele falhou minimamente. Ele vai lembrar de você, sempre. Lúcia assentiu, incapaz de falar, e saiu pela porta com a mala na mão e o coração partido em pedaços que ela não sabia como remontar. El acordou 1 hora depois procurando Lúcia. Chorou quando não a encontrou. Não aquele choro desesperado de antes, mas um choro de perda, de saudade de algo que conhecia e agora faltava. Daniel o embalou, cantarolou aquela melodia sem forma que Lúcia cantava, preparou papinha da forma que ela ensinara. Theo comeu, mas sem entusiasmo, como se soubesse. O dia se arrastou. Cada hora era eternidade. Daniel tentou trabalhar, desistiu. Tentou distrair Theo, mas o bebê continuava procurando com os olhos, esperando que ela aparecesse. Às 5 da tarde o celular tocou. Número desconhecido. Alô, Daniel? Sou o Dr. Korovski. A voz estava estranha, carregada. Preciso que venha até o hospital, agora. O sangue gelou. Lúcia, aconteceu algo. Ela está bem, fisicamente, mas... Só vem, por favor. A ligação caiu. Daniel pegou o Theo, ligou para a vizinha, uma senhora aposentada que sempre oferecia ajuda, deixou o filho aos cuidados dela e correu. Encontrou Lúcia na capela do hospital. Aquele espaço pequeno e silencioso onde famílias esperavam notícias de cirurgias, onde fé e desespero se misturavam em preces sussurradas. Ela estava sentada no último banco, sozinha, ainda com a roupa da audiência. Calça social, blusa clara, cabelos presos. Mas havia algo quebrado na postura, nos ombros caídos, na forma como olhava para o nada. Daniel sentou ao lado. Não falou, apenas esperou. A audiência foi bem, ela disse finalmente, a voz mecânica. Renata depois confessou tudo. O conselho votou unanimemente pela minha restituição. Meu nome está limpo. Posso trabalhar de novo. Isso é bom. Depois da audiência, Korovski me convidou para conhecer a nova UTI pediátrica que estão inaugurando. Equipamentos de ponta, equipe incrível... Salário 3 vezes o que eu ganhava antes. Ela virou a cabeça, olhou para ele.
E quando entrei naquela UTI, quando vi os leitos, os monitores, as crianças, travei, congelei, não consegui respirar. Daniel segurou a mão dela. Por quê? Porque vi Marina em cada criança. Vi o erro, a parada cardíaca, o desespero, e percebi que não importa se meu nome está limpo, se todos sabem que não fui eu. Porque eu sei que estava lá, sei que não consegui salvar. E não sei se algum dia vou conseguir entrar numa UTI sem sentir isso. Ela respirou fundo, trêmula. Então saí correndo, literalmente. Saí da UTI, desci as escadas, vim para cá e fiquei sentada pensando, o que eu faço agora? Volto para uma profissão que me aterroriza? Ou desisto de tudo que estudei, de tudo que fui, por causa de um trauma que talvez nunca passe? Ou... Daniel apertou a mão dela. Você aceita que não precisa ser a mesma pessoa que era, que pode ser enfermeira de outro jeito. Não em UTI, não em emergência, mas em algum lugar onde cuidar não significa apenas salvar de morrer, mas ensinar a viver. Lúcia olhou para ele, os olhos brilhando. Como? Como você fez com Theo? Como faz comigo todo dia sem perceber? Ele se virou completamente, segurando as duas mãos dela agora. Lúcia, você não precisa ser super-heroína que salva vidas em segundos. Pode ser a pessoa que salva aos poucos. Dia após dia, com presença, com paciência, com amor. E se isso não for suficiente? Suficiente para quem? Para os outros? Ou para você? A pergunta ecoou na capela vazia. Lúcia fechou os olhos e Daniel viu o momento exato em que algo dentro dela cedeu. Não quebrando, mas se reorganizando, encontrando novo equilíbrio. Eu quero voltar, ela sussurrou. Para sua casa. Para Theo, para você. Se ainda quiser. Eu nunca deixei de querer. Ela abriu os olhos e havia lágrimas, mas também algo novo. Algo que se parecia com aceitação, com paz. Eu não sei ser namorada. Não sei ser madrasta. Não sei nem se consigo ser o que você precisa. Então descobre, comigo. Daniel encostou a testa na dela. A gente descobre junto. Erra junto. Conserta junto. E quando se beijaram ali, naquela capela onde dor e esperança conviviam, não foi beijo de final feliz. Foi beijo de começo difícil, incerto, mas real. Foi escolha. E pela primeira vez, Lúcia não fugiu dela. 6 meses depois, a casa acordou com um cheiro de panquecas queimadas. Lúcia praguejou baixinho na cozinha, abanando a fumaça que subia da frigideira, enquanto Theo, agora com quase 2 anos, cabelos mais longos, sorriso que iluminava cômodos inteiros, batia palmas na cadeirinha, achando tudo divertidamente hilário. Não é engraçado, ela disse, mas sorria enquanto jogava a panqueca carbonizada no lixo. Sua mãe conseguia fazer isso dormindo. Eu, com receita na frente, ainda queimo. Theo gargalhou, aquele riso gorgolejante que não tinha mais traços de tristeza, apenas alegria pura e escandalosa. Ele bateu as mãozinhas na bandeja da cadeirinha, exigindo atenção, e Lúcia se aproximou. Beijou o topo da cabeça dele com aquela ternura que vinha tão natural agora, que ela mal lembrava de quando tinha medo de sentir. Daniel apareceu na porta da cozinha, gravata frouxa, cabelos ainda úmidos do banho, e parou apenas observando aquela cena doméstica e imperfeita que tinha aprendido a valorizar mais que qualquer contrato milionário, qualquer reconhecimento profissional. De novo, ele perguntou olhando a fumaça residual. Cala a boca! Você tenta fazer panquecas às 6 da manhã, depois de 3 horas de sono. Theo tinha acordado às 3 com pesadelo. Nada grave, apenas assustado, precisando de colo e da voz de Lúcia, cantarolando aquela melodia sem nome até voltar a dormir. Daniel tinha oferecido ajuda, mas ela tinha balançado a cabeça, sussurrando, eu cuido. E ele tinha voltado a dormir, sabendo que estavam seguros. Os dois, sempre os dois agora. Café da manhã fora então? Daniel se aproximou, beijou a têmpora dela, aquele gesto automático de afeto que tinha se tornado linguagem própria entre eles. E café da manhã fora, Lúcia concordou, derrotada, mas não infeliz. Sentaram no café da esquina.
Aquele lugar simples, com mesas de madeira manchada e garçons que conheciam seus nomes, onde Theo podia fazer bagunça sem olhares julgadores. O bebê atacou as panquecas da casa, que ironicamente eram perfeitas, enquanto Daniel e Lúcia dividiam café forte e silêncios confortáveis. A clínica ligou ontem, Lúcia disse de repente, os olhos fixos na xícara. Querem que eu assuma mais 2 dias por semana. Famílias com crianças que têm dificuldades alimentares. Indicação da doutora Iris, depois que voltara. Lúcia não tinha retornado à UTI. Tinha começado devagar, trabalhando meio período, numa clínica pediátrica pequena, focando em casos que exigiam paciência mais que urgência. Crianças com traumas, com medos, com recusas que médicos tratavam como sintomas, mas que ela entendia como linguagem. E descobriu que aquela forma quieta e persistente de cuidar, a preenchia de jeitos que a UTI nunca preenchera. Não tinha a adrenalina, não tinha a glória, mas tinha algo mais profundo: tempo. Tempo de conhecer, de entender, de construir pontes, em vez de apenas apagar incêndios. Você quer aceitar? Daniel perguntou, observando-a com aquela atenção que ela ainda estava aprendendo a receber sem desconforto. Quero, mas significa menos tempo com Theo, menos tempo aqui. Aqui não vai desaparecer. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, entrelaçando os dedos. E Theo está seguro, está feliz. Se você precisa de mais, pega mais. Ninguém te prende. Lúcia apertou de volta, agradecida por um homem que entendia que amar não era prender, mas criar espaço para crescer. E você? A expansão do escritório? Daniel tinha reaberto o escritório de arquitetura 3 meses atrás. Menor, mais seletivo, aceitando apenas projetos que o empolgavam em vez de todos que pagavam bem. Trabalhava de casa 2 dias por semana. Tinha aprendido a dizer não, a priorizar jantares em família sobre reuniões noturnas, a estar presente, não apenas provedor. E está indo, devagar, mas está indo. Ele sorriu meio torto. E aprendi que devagar não é fracasso, é só escolha diferente. Theo derrubou o copo de suco, o líquido laranja se espalhando pela mesa. Ambos se levantaram ao mesmo tempo. Pegaram guardanapos, limparam a bagunça, rindo porque sim, era caótico, era imperfeito, mas era deles. À noite, depois que Theo dormiu, finalmente, gloriosamente sem pesadelos, Daniel e Lúcia se encontraram na varanda dos fundos. Aquele lugar que tinha virado refúgio de conversas importantes, decisões difíceis, silêncios que diziam mais que palavras. O jardim estava diferente. Lúcia tinha plantado novas flores entre as de Stella, não substituindo, mas complementando. Rosas amarelas ao lado das vermelhas. Margaridas, onde antes só havia lírios. Uma mistura que não deveria funcionar, mas funcionava, porque jardins, como famílias, prosperavam na diversidade, não na uniformidade. Pensei em algo, Daniel disse, a voz baixa, quase hesitante. Lúcia olhou para ele, esperando. Theo vai fazer 2 anos mês que vem. E pensei que talvez pudéssemos visitar o túmulo de Stella. Juntos, os 3. A sugestão pairou no ar, delicada e complexa. Lúcia tinha evitado aquele assunto. Nunca perguntara, nunca forçara, deixando que Daniel navegasse seu luto no próprio ritmo. Mas agora ele oferecia, e a oferta significava algo maior: integração. Aceitação de que passado e presente podiam coexistir sem competir. Você tem certeza? Ela perguntou cuidadosa. Tenho, porque... Daniel respirou fundo. Porque ela faz parte da história dele e da minha. E se você vai fazer parte também, não quero que seja apesar dela. Quero que seja junto com a memória dela. Lúcia sentiu os olhos arderem, porque aquele reconhecimento de que ela não estava apagando ninguém, apenas adicionando novo capítulo, era tudo que ela precisava ouvir, mas não sabia que precisava. Eu gostaria disso. Daniel a puxou para perto. Ela se aninhou contra o peito dele e ficaram assim ouvindo a noite. Grilos cantando, vento mexendo nas folhas.
O mundo continuando sua rotação indiferente aos dramas humanos, mas testemunha silenciosa de cada pequena vitória. Time, você é feliz? Daniel perguntou de repente, a voz rouca contra os cabelos dela. Lúcia demorou para responder, porque felicidade não era palavra simples. Não era a ausência de medo ou dúvida. Não era a perfeição. Era outra coisa. Eu sou real, ela disse finalmente. Pela primeira vez em anos, não estou fingindo. Não estou carregando culpa que não me cabe. Não estou se sacrificando por ninguém. Estou apenas aqui. E isso é mais que felicidade. É paz. Daniel beijou o topo da cabeça dela e o gesto carregava promessa silenciosa. Eu também. No domingo seguinte, foram ao cemitério. Theo não entendia completamente onde estavam, mas segurava a mãozinha de Lúcia com uma confiança que ela ainda estava aprendendo a aceitar sem culpa. Daniel carregava flores, um buquê misto, rosas vermelhas e amarelas, Estela e Lúcia entrelaçadas em pétalas. Pararam na frente da lápide simples, Estela Alvarenga, esposa, mãe, luz. Daniel se abaixou, colocou as flores no vaso de mármore e ficou ali parado, as mãos nos bolsos, o olhar distante, mas não perdido. Theo se soltou de Lúcia, cambaleou até o pai, abraçou a perna dele com aquela força desajeitada de criança que ainda está aprendendo equilíbrio. Oi, amor, Daniel disse baixinho, e Lúcia soube que não falava com Theo. Trouxe alguém para você conhecer. Oficialmente. Ele olhou para Lúcia, estendeu a mão. Ela se aproximou, pegou a mão dele e juntos ficaram ali. Trio improvável, família remontada, prova viva de que finais não são apenas tristes e começos não são apenas felizes, mas que tudo se mistura, se reconstrói, encontra nova forma. Essa é Lúcia, Daniel continuou, a voz embargada, mas firme. Ela salvou nosso filho e me salvou também, e eu sei que você ia gostar dela. Ia achar engraçado que ela queima panquecas. Ia aprovar o jeito que ela canta desafinado, mas Theo adora mesmo assim. Ia ficar feliz que ele está feliz, que eu estou feliz. Lúcia apertou a mão dele, segurando forte, e então fez algo que não planejara. Se ajoelhou na frente da lápide, olhou para o nome gravado em pedra e falou: Obrigada, ela disse simplesmente. Por ele, por Theo, por me deixar espaço na vida deles. Eu prometo que vou cuidar, não do jeito que você cuidava, porque ninguém pode fazer isso, mas do meu jeito, e prometo que ele vai saber quem você foi, vai conhecer as histórias, vai saber que foi amado por você antes de me conhecer. Daniel soluçou, um som pequeno e quebrado que escapou antes que pudesse conter. Lúcia se levantou, o abraçou e Theo, percebendo que os adultos estavam tristes mesmo sem entender porquê, abraçou as pernas dos dois, criando círculo imperfeito, mas completo. Ficaram assim até o sol começar a descer, pintando o céu de laranja e rosa, cores de despedida e promessa. E quando saíram do cemitério, mãos entrelaçadas, Theo no colo de Daniel, Lúcia sentiu algo se soltar dentro dela. Último pedaço de culpa, último resquício de medo de não merecer. Porque ela merecia, não por ser perfeita, não por ter salvado ou se sacrificado ou feito tudo certo, mas simplesmente por ter escolhido ficar, por ter tentado, por ter aberto mão de certezas em favor de possibilidades. E às vezes, percebeu, enquanto entravam no carro e Theo já começava a cochilar no bebê conforto, às vezes isso, apenas tentar, apenas ficar, apenas amar de forma imperfeita mas real, era o verdadeiro heroísmo. Não o que ganhava manchetes ou reconhecimento, mas o que construía lares. Meses se transformaram em anos. Theo aprendeu a falar, chamar Lúcia de Lu, perguntar por que o céu é azul, exigir histórias antes de dormir. Daniel e Lúcia se casaram numa cerimônia pequena no jardim, com Theo como pajem desajeitado e doutor Korovski chorando mais que a noiva. Lúcia nunca voltou para a UTI.
Abriu consultório próprio, especializado em crianças com traumas alimentares e emocionais, combinando enfermagem com terapia intuitiva que nenhuma faculdade ensinara, mas que a vida moldara nela. Daniel reduziu ainda mais o escritório, aceitou projetos apenas de causas que acreditava. Passou tardes inteiras brincando com o filho em vez de fechado em reuniões. E Estela permaneceu presente, não como fantasma, mas como memória honrada. Fotos nas paredes, histórias contadas. Amor que não competia com o novo amor, apenas coexistia, provando que corações expandem, não dividem. Não foi perfeito. Houve brigas, houve noites em que Lúcia duvidou de si mesma, em que Daniel fechou. Demais, em que Theo teve crises que nenhum dos dois sabia como resolver. Mas sempre escolheram ficar. Escolheram conversar em vez de fugir, escolheram perdoar em vez de guardar rancor, escolheram construir dia após dia algo que ninguém mais podia fazer por eles, e descobriram que amor, o real, o duradouro, o que importa, não é encontrar pessoa perfeita, é escolher pessoa imperfeita, e escolher de novo, todos os dias, até que escolha virilar. Antes de ir, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Vamos adorar saber.